Me dá imagens aí do que se chama... Na verdade, nós vamos falar de chuva, do período chuvoso, mas não só das consequências diretas do período chuvoso, alagamento, não é? Tudo que a gente já mostrou aqui, no interior, por exemplo, aulas que foram suspensas, famílias que ficaram ilhadas, plantações destruídas, residências com o telhado arrancado, não, para a saúde das pessoas, entendeu? Está com difrúcio ele? Ave Maria, eu me livre. Olha, preste bem atenção, com o período chuvoso, aumentam os casos de problemas de saúde, principalmente com ouvido, nariz e garganta. E aí os especialistas alertam para os cuidados e pacientes relatam os sintomas mais comuns dessa época do ano. Se não bastasse a famosa virose da mosca, né? E os problemas decorrentes desse período, dengue é um deles. Agora, essas infecções virais estão vindo muito fortes, né? Traz a Érica Pessoa. Ela é a Érica ali de máscara também, porque a Érica, usando máscara e outros jornalistas, também por prevenção. Você vem com a máscara, não é só porque está... Quando você está com virose, e aí você vem trabalhar, resolve vir trabalhar, aí a questão da máscara, isso é uma questão de consciência. Se ficar espirrando, né? Falando perto, tem que usar máscara. Agora, se tem uma pessoa com virose, está vindo trabalhar, não custa nada, por prevenção, você usar máscara. Afinal de contas, nós saímos recentemente de uma pandemia. É possível que nesse período da pandemia não se tenha aprendido alguma coisa. Érica, boa tarde, seja bem-vinda. Eu, inclusive, já tinha verificado isso quando eu fui ao hospital, né, lá para tratar de outro problema meu, que não era virose. Aí eu conversei com o médico, vi muita gente, espirro. Aí eu conversando com o médico que me atendeu, e ele dizendo, e isso eu fui, Érica, veja só, vou dizer qual era o problema, né, que eu estava com um problema de uma gastroenterite, um nome chique para outra coisa. Então, eu fui, Fabrício, não perdoa, viu? Eu fui 2 horas da manhã, não, normalmente não tem ninguém, né, 2 horas da manhã, mas tinham 12 pessoas, Érica, 12 pessoas, 2 horas da manhã, na recepção do hospital. Aí o médico disse, Douglas, aqui foi o dia todo, tipo 10 da manhã, 3 da tarde, chegou a ter 70 pessoas esperando na emergência do hospital particular. 98% dos casos, virose dessa época das chuvas. E a situação pode ficar mais séria se não houver cuidado, né, Érica? Exatamente, Douglas, boa tarde a você e boa tarde também a toda a audiência do Jornal O Dia News. Esse período chuvoso, essa mudança de clima, né, a mudança da umidade também, a gente saiu do BR-Obró com temperaturas elevadas, baixa umidade do ar, viemos para o período chuvoso, esses primeiros meses do ano, com temperaturas um pouco amenas e com a umidade elevada. Isso aumenta, né, a circulação de vírus, viroses e também aumenta a questão das doenças respiratórias, gripes e também ataca aquelas alergias. Eu, por exemplo, tenho rinite alérgica e também sinusite. Então, esse período, ele é muito ruim para mim, muito complicado, porque eu sempre fico com aquela coriza, e não é nem uma gripe, não chega nem a ser uma gripe, mas é aquela alergiazinha chata que não abandona a gente. A gente conversou com o Dr. Matheus, que ele é otorrinolaringologista, ele nos explicou quais são os cuidados que a população deve tomar nesse período, né? Falou também sobre automedicação, a importância de você saber quais os medicamentos você pode ministrar em casa e também sobre procurar um auxílio médico em caso de sintomas mais graves. Vamos conferir a partir de agora. Com a chegada do período chuvoso, a mudança no clima em Teresina impacta diretamente a saúde da população.
a alta umidade do ar, a proliferação de fungos e mofo e as quedas na temperatura criam um ambiente favorável para o surgimento de doenças respiratórias e inflamações no ouvido, nariz e garganta. Os sinais de alertas que a gente tem são aqueles pacientes, principalmente em extremos de idade. Crianças abaixo de 2 anos, idosos, pacientes que têm comorbidades associadas como asma, DPOC, problemas cardíacos. Esses pacientes merecem uma atenção maior. Aquele paciente que tem uma febre mais prolongada, que dura em torno de 5 a 7 dias, alta, maior que 39 graus. Aqueles pacientes que também apresentam cansaço, falta de ar, dor no peito, uma secreção uma expectoração maior, com uma secreção mais carregada, que a gente sempre aquela tosse mais produtiva, são os pacientes que a gente precisa se preocupar mais. Nesse período, há um aumento dos casos daquelas alergias, a rinite, sinusite, otite, faringite e também amidalite. Além disso, doenças virais como gripe e resfriado também se tornam mais frequentes. O jovem Matheus Medeiros sente na pele as mudanças no clima. De acordo com o seu relato, sempre nesses primeiros meses do ano, ele costuma contrair algum tipo de doença viral. Quando começa esse período chuvoso, geralmente pela manhã mesmo, que o clima é mais frio, já começa a espirrar, a respiração forte. Vem também a dor de cabeça devido aos vários espirros, né? Mas toda vez quando tem esse período chuvoso ou um pouquinho de frio, eu já fico com esses sintomas. Durante o período chuvoso, os cuidados precisam ser redobrados, especialmente com crianças, idosos e pessoas que já sofrem com alergias. Ao sinal de piora dos sintomas, é importante evitar a automedicação e procurar a ajuda de médicos especialistas. Matheus também afirma que tem o hábito de se prevenir para evitar as doenças respiratórias durante os primeiros meses do ano. Eu uso bastante máscara, né? E principalmente fico tomando vitamina C, aquele efervescente. Tomo também alguns xaropes, só que dessa vez, devido à minha rotina, né, que mudou, eu não consegui fazer essas prevenções. Aí acabou agravando minha gripe. Geralmente eu vou ao médico, né, porque é sempre bom ele que passa os medicamentos corretos. Então o medicamento que ele passar eu compro. Geralmente é outro xarope, antibióticos. E eu fico tomando, não dura nem muito não, para eu ficar curado dessa gripe. Medidas simples podem ajudar a prevenir complicações. Manter os ambientes arejados, fazer higiene nasal com soro fisiológico e também manter uma alimentação balanceada são algumas das recomendações. É sempre interessante a higienização das mãos, pacientes que estão gripados ou com alguns sintomas de via aérea superior, uso de máscaras, evitar contatos com outros pacientes que tenham risco, e também deixar o ambiente arejado, porque a gente em período chuvoso costuma muito se aglomerar, fechar a casa, então sempre que possível deixar um ambiente mais arejado. Aí, Douglas, todas as informações, é importante estar atento a essas medidas de prevenção que o Dr. Matheus Rufino alertou, né? Deixar o ambiente arejado para evitar o mofo, evitar que os ambientes fiquem abafados, para que o ar circule melhor nos ambientes, dentro de casa. Também se hidratar bem é importante, estar ali sempre com a vitamina C em dia, vitamina C que é uma das principais vitaminas para a nossa imunidade. E aí tem outros fatores que vão além do nosso poder, né? Que a gente não pode fazer muito para controlar, que é questão de estresse, né? Má alimentação, às vezes nossa rotina é muito intensa, nós temos muito estresse no dia a dia, trabalho, escola, filhos, enfim. Isso aí causa uma baixa na nossa imunidade e nos deixa mais propensos a contrair essas doenças virais. Mas no primeiro sinal de sintoma mais grave, como febre persistente, é importante procurar um atendimento médico, Douglas. Porque antigamente, na época da pandemia, no começo da pandemia, a orientação era só procurar, Érica, o hospital quando os sintomas começassem a ficar mais graves. Justamente por conta da possibilidade de contaminação, o índice, a carga viral era muito alta nos hospitais. Depois foi mudando um pouco, quando se conheceu mais a doença e tal. Mas nesse caso aí, que a Érica trouxe, é interessante você ir logo.
E logo, porque não deixar a virose se instalar por completo, porque aí você passa para um outro nível de gravidade, principalmente crianças e idosos. O foco principal, adultos também, né? Então, a Érica trouxe as informações, espero que quem nos acompanhe, não desejo que ninguém contraia virose, mas se acontecer, é seguir esse espaço. O risco maior, Douglas, também, caso você fique se medicando em casa e os sintomas vão aumentando, o risco é de uma pneumonia, uma bronquiolite, né? Porque acumula uma secreção ali no pulmão, no peito, e às vezes a gente não consegue expectorar essa secreção, botar para fora, né? E às vezes as medicações que nós tomamos não são eficientes. Então, causa um risco, pneumonia é muito grave, por isso a recomendação de procurar mais cedo atendimento. Não, e é assim, às vezes, você vê casos aí, já que a Érica falou em pneumonia, o Tarcísio também está fazendo aqui a história de pneumonia mata. Às vezes você, por exemplo, aconteceu comigo uma vez, né? E aí, não é que tudo acontece comigo, né? Porque eu já tenho 51 anos, então a idade né? Você já passou por muita coisa. Eu fui ao hospital só porque eu comecei a sentir umas dores nas costas, assim, incômodo, como se fosse uma espécie eu sentei errado ali, aí eu falei, e não passava. Aí eu digo, não, eu vou tomar pelo menos uma injeção lá para melhorar, né? E aí um médico muito competente, sinal, que eu não lembro o nome dele, eu só fui atendido uma vez para ele, mas o cara, assim, o médico foi... Se você me permite fazer um raio-x, eu falei, mas vem cá, se for alguma lesão assim, uma coisa... Mas vai. Ele disse, não, vai. Ele disse, vai, se tiver alguma lesão, vai, tal, tal e tal. Rapaz, mas não deu outra. Quando saiu o resultado, eu estava com pneumonia. Mas assim, o único sintoma era essa dorzinha, que era muito leve ali, mas constante, incomodava. Se não fosse o médico, a competência do médico, aí acontece o quê? Você não sabe que está com pneumonia, muitas vezes assintomática, a pneumonia fica, aí quando tem aqueles casos, Érica, que você diz, não, fulano foi internado, morreu de pneumonia. Mas vem cá, já chegou no hospital em situação grave. Como ninguém teve notícia? Essas pneumonias silenciosas. Uma gripe mal curada, você não curou direito, tal. Tem que ter muito cuidado. É verdade, Douglas. Tem que ter muito cuidado. Não é brincadeira, viu? Érica, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Obrigado mais uma vez.